Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 6 do PET Volume 2 2021 do terceiro ano do ensino médio. Antes de iniciar a correção da atividade, dê um pause no vídeo, se inscreva no canal, dê um like no vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho. Atividade 1. Classifique as cadeias carbônicas abaixo. Então, a cadeia carbônica ela pode ser aberta ou fechada. Ela vai ser aberta quando ela tem extremidades, nesse caso livres, com a presença de carbono primário. No caso, o carbono primário é quando eu tenho apenas um outro átomo de carbono ligado nele. Aqui, por exemplo, esse carbono é primário porque só tem esse carbono ligado nele. Então, ela é uma cadeia aberta. Lembrando que a cíclica alifática é a mesma coisa da palavra aberta. Ela é insaturada quando tiver uma ligação dupla de um átomo de carbono para outro átomo de carbono. Então, insaturada tem a ligação dupla de carbono para carbono. Ela é uma cadeia normal porque as suas extremidades aqui, ela é uma cadeia carbônica linear. Ela forma tipo uma linha e não tem aqui a presença de carbono terciário ou quaternário. Por exemplo, esse é secundário, só tem dois ligados nele. Aqui também só tem dois nele e aqui também. Então, ela é normal, porque não possui ramificação. E é homogênea porque não apresenta heteroátomo. Heteroátomo é um elemento químico, um átomo diferente de carbono e hidrogênio, e ele fica entre átomos de carbono. Então, se no lugar desse cantinho aqui eu tivesse um oxigênio, um nitrogênio, qualquer elemento diferente de carbono e hidrogênio, a cadeia carbônica seria heterogênea, teria o heteroátomo, mas nesse caso aqui eu só tenho átomos de carbono na cadeia carbônica, por isso ela é homogênea. Essa cadeia carbônica é fechada. A cadeia carbônica fechada, ela pode ser também chamada de cíclica. Ela não apresenta a presença aqui do carbono primário no ciclo. Esse é secundário, 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 porque tem dois átomos de carbonos ligados em cada átomo de carbono. Essa cadeia carbônica ela é insaturada, pois apresenta uma ligação dupla entre um átomo de carbono e o outro átomo de carbono. Ela é uma cadeia carbônica normal, ou seja, não tem ramificação aqui em nenhuma vértice dessa cadeia. Ela é homogênea ou homocíclica. Homocíclica, homo vem da palavra homogênea. Cíclica vem aqui de cíclica, que a cadeia ela pode ser fechada ou cíclica. Se eu colocasse só fechada, estava certo. Só a palavra cíclica também estaria correta. Então, homocíclica é a cadeia carbônica fechada que é homogênea. Mas se eu quiser deixar homogênea só, também está correto. A cadeia carbônica fechada, que ela não apresenta o anel aromático, ela significa que ela é alicíclica ou não aromática. Ou seja, qualquer um dos dois está correto. Essa cadeia carbônica aqui, ela é aberta, pois apresenta as extremidades, né? Ela tem aqui um carbono primário, nesse caso aqui é primário. Ela vai ser saturada, ou seja, não tem ligação dupla de um carbono para outro carbono. Tem uma ligação dupla aqui, mas é de carbono para oxigênio. Então, não vale. Essa insaturação aqui não é da cadeia carbônica. Para ser insaturada, ela teria que ter uma ligação dupla entre átomos de carbonos. Então, ela é saturada, ela é ramificada. Ramificada tem que ter a presença do carbono terciário, porque quando a cadeia ela não tem ramificação dessa forma, ela só vai ter carbono primário, secundário, secundário, secundário e primário. Nesse caso aqui, ela tem essa ramificação. Eu tenho um carbono aqui, outro para cá e outro para cima. Então, esse carbono é terciário, indicando que ele tem três extremidades, ramificado por isso. Ela é uma cadeia carbônica homogênea, porque não apresenta
o heteroátomo. Para ser heterogênea, teria que ter um átomo diferente de carbono e hidrogênio e estar entre átomos de carbono. Aqui tem um oxigênio aqui, mas ele não está entre átomos de carbono. Tem outro oxigênio aqui, mas ele está na extremidade, não está entre átomos de carbono. Então, ela é homogênea. Atividade 2. Monte as fórmulas estruturais para os compostos abaixo. A. Um composto de cadeia aberta. Aqui eu fiz um composto de cadeia aberta, ou seja, um carbono não está ligando com o outro carbono da outra extremidade, tem extremidades livres no caso, e outro detalhe é, tem a presença de carbono primário. Esse é primário, este é primário e esse é primário. Ela é saturada porque não tem ligação dupla de carbono para carbono. Ela é ramificada. Tem a presença aqui, esse carbono aqui no caso tem uma extremidade para cima, para o lado direito, uma para cima sentido à esquerda e um para baixo. Então ele é terciário. Então tem essa ramificação nessa cadeia carbônica. Ela é homogênea porque não tem átomo diferente de carbono e hidrogênio entre átomos de carbono. Então aqui é um exemplo. Vocês podem fazer qualquer outro exemplo que esteja nesta situação. Exemplar aqui da letra A. Um composto de cadeia fechada. Então, fechada, por onde inicia a cadeia carbônica, ela finaliza. Ela não tem a presença aqui de carbono primário, que formou um ciclo. Então, ela é fechada. Fechada ou cíclica. Ela é insaturada porque tem a ligação dupla de um carbono para outro carbono. Tem uma insaturação aqui, tem outra insaturação aqui. E ela é heterogênea, pois tem um átomo aqui diferente de carbono e hidrogênio e está entre átomos de carbono. Tem um carbono aqui e outro carbono aqui. Por isso ela é heterogênea ou heterocíclica. Também estaria correto. Atividade 3. A fluoxetina presente na composição química do Prozac apresenta a fórmula estrutural. Com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta cadeia carbônica cíclica e saturada. Não, ela cíclica seria só fechada. Mas como ela apresenta cadeia carbônica, uma parte fechada e outra parte aberta, ela é chamada mista. Ela é saturada? Não, porque ela tem a ligação dupla entre um carbono e o outro carbono. Então, essas ligações duplas entre carbonos, ela seria insaturada. B. Cadeia carbônica aromática e homogênea. Aromática possui, né, os anéis aromáticos. Aromática é quando tem a ligação dupla simples, dupla simples, dupla simples, formando o anel aromático, né, o anel benzênico. E homogênea, ela não é homogênea, ela vai ser heterogênea, porque ela tem aqui a presença de heteroátomo. É um elemento diferente de carbono e hidrogênio que está entre átomos de carbono. Aqui também tem outro heteroátomo. Cadeia carbônica mista é correto. Mista quer dizer uma parte da cadeia carbônica aberta, a outra parte da cadeia carbônica fechada. Então aqui tem a parte fechada, né? E aqui a outra parte da cadeia que é aberta. Então ela é mista. Heterogênea, correto. Aqui tem um heteroátomo. Está entre átomos de carbono. Correto, a letra C. A D. Somente átomos de carbonos primários e secundários. Não é somente primário e secundário, porque tem esse carbono aqui que ele é terciário, onde eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbonos ligados nele. Então, não é somente carbono primário e secundário. Fórmula molecular C17H16ONF. Essa alternativa ela está incorreta. Carbono eu tenho 17 mesmo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hidrogênio eu vou ter 18.
Então, cada extremidade dessa daqui, onde tem um carbono, eu devo completar para o carbono 4 ligações. Então, aqui só tem 3. Então, aqui mais um, ó, 4. Aqui, ó, 5. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui já fez as 4. Aqui mais um. Cada tracinho desse que eu estou fazendo é onde eu devo colocar um átomo de hidrogênio. Aqui mais outro. Aqui, esse carbono aqui falta mais um. Aqui falta 2 para completar as 4. Aqui falta um. Aqui mais um. Esse aqui falta 2, porque só está fazendo 2 ligações. E aqui já tem, aqui já tem. Agora é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, com 3, 18. Então, tem 18 hidrogênios. Oxigênio só tem um mesmo, correto? Nitrogênio só tenho um. E flúor, eu tenho 3 átomos de flúor. Então, a fórmula molecular da fluoxetina é essa aqui de azul, e não esta daqui. Então, a letra C é a alternativa correta. Atividade 4. Dada a fórmula estrutural do 5-metil-X2-En-4-ol, podemos afirmar que ela pode ser classificada em... Então, essa fórmula estrutural aqui, com esse nome bem grandão, é essa daqui. Aí, aqui, só interessa para nós saber essa classificação. Então, ela pode ser aberta ou fechada. Então, nós vimos que ela é uma cadeia carbônica aberta. Eu tenho a presença aqui de carbono primário, aqui primário, aqui primário. Então, aberta, eu só tenho a opção A e a opção C, D e E. Então, a B já está deletada, já está fora. Agora, vamos ver se ela é ramificada ou se é normal. Então, aqui, ó, esse carbono, ele é terciário, porque eu tenho 1, 2, 3 carbonos ligados nele. Se esse carbono ele é terciário, então significa que essa daqui é a ramificação. Então, ela é ramificada. Para ser ramificada, eu tenho aqui a opção aqui em uma, duas, porque a A já está fora. Então, ela pode ser a B ou a C. Agora, vamos ver se é insaturada. Nos dois casos, diz que é insaturada. Tem saturação, aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono. Se tem a ligação dupla ou tripla entre átomos de carbonos, ela é insaturada. Então, nas duas situações aqui, ela está correta. Mas essa B aqui já não pode ser, porque aqui é fechada. E a cadeia carbônica aqui não é fechada, ela é aberta. Então, já vimos que a C vai ser a correta. Ela é homogênea? É homogênea, porque não tem átomo diferente de carbono e hidrogênio entre átomos de carbono. Tem esse oxigênio, mas ele não está entre átomos de carbono. Então, a cadeia é homogênea, insaturada, por isso aqui, ramificada e aberta. Letra C é a resposta correta. Atividade 5. Dadas as fórmulas estruturais a seguir, qual delas possui cadeia carbônica homogênea, insaturada e normal? Então, um detalhe interessante. Para a cadeia carbônica ser insaturada, ela tem que apresentar uma ligação dupla entre átomos de carbono. Então, analisando aqui as 5 alternativas, todas apresentam ligações simples, com a exceção aqui da letra B. Então, aqui onde eu tenho a ligação dupla, eu já deleto todas as outras alternativas. A letra B é a alternativa correta, onde tem aqui a insaturação de um carbono para outro carbono. As outras não têm. Ela é normal, porque não apresenta ramificação, e é homogênea, porque não tem átomo diferente de hidrogênio e carbono entre átomos de carbono. Tem um oxigênio aqui, mas ele está no finalzinho. Ele não está entre átomos de carbono. Então, se ele estivesse assim no meio, aí não seria. Pessoal, finalizamos aí a correção da nossa atividade. Deixo um abraço de longe aí a cada um de vocês. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.